A Dívida do Sangue acompanha Caio, um homem que cresceu sem o pai depois de ter sido abandonado na infância. Álvaro, o pai que partiu para viver um romance com outra mulher, retorna décadas depois com dinheiro, status e um discurso de arrependimento. Só que Caio já não é o menino que chorava no quintal da casa simples na periferia de Belo Horizonte. Hoje, é um profissional respeitado, dono do próprio nome e das próprias feridas. Entre encontros que doem mais do que deixam saudade, memórias que se recusam a morrer e segredos que explicam sem justificar, pai e filho entram numa travessia onde não há vencedores fáceis. Álvaro quer comprar o perdão. Caio quer contar a verdade até o fim. A chuva começou antes do pôr do sol, um aguaceiro morno que desabou sobre a avenida do contorno como se o céu tivesse cansado de segurar a língua. Caio estava no estúdio da agência, meia dúzia de telas acesas, um roteiro aberto, cheiro de café requentado quando o celular vibrou com um número desconhecido e um nome que não tinha. Motorista do Sr. Álvaro. Ele leu de novo, como quem precisa confirmar uma praga. O coração bateu fora do compasso, mas a voz saiu limpa. Pode falar. Boa tarde, senhor. O Dr. Álvaro pede a gentileza de saber se o encontro de amanhã, às 9, está mantido. Ele estará no Ouro Minas às 8h30 e pode ir até a agência, ou o senhor prefere um lugar mais reservado? Caio respirou. À sua frente, as imagens do VT para a campanha do Hospital Infantil pararam num quadro de uma menina sorrindo com um lenço colorido amarrado na cabeça. Do lado da tela, um post-it escrito pela estagiária: lembrar de agradecer o patrocínio da Fundação Martins. O sobrenome ardeu. O encontro está mantido, respondeu. Traz ele aqui. Quero que veja onde eu trabalho. Ótimo. Posso confirmar então às 9? Confirma. Desligou, mas a ligação seguiu falando com ele mesmo depois que a tela ficou preta. O estômago embrulhou como nas manhãs de escola, quando ele passava na padaria da esquina e o padeiro perguntava do pai: seu Álvaro tá sumido, hein? Sem imaginar que sumir já era o verbo definitivo. Na janela, a chuva engrossou. Ele fechou o roteiro e foi até a copa, onde Iris, sua sócia e amiga desde os tempos da faculdade, lavava uma caneca com desenho de pão de queijo. Tô vendo sua cara de quem mascou alumínio, ela disse, sem olhar. Ligações de família? Pior. De quem achou que podia ser família quando quisesse. Iris secou a caneca e o encarou. O silêncio dela era um tipo de abraço. Amanhã, 9. Caio apoiou as mãos na bancada. Aqui, eu quero que ele veja. As paredes, as plantas que eu comprei fiado e paguei depois, as fotografias dos nossos primeiros jobs penduradas com fita dupla face porque não tinha moldura. Quero que ele veja que eu existi sem ele. Iris assentiu. Tinha olhos de quem já viu muita coisa e aprendeu a falar só o necessário. Vai doer, disse. Mas você sabe o caminho de volta. Ele sorriu de canto. Pensou em Dona Teresa, a mãe, que guardava moedas no pote de vidro em cima da geladeira para pagar o reforço de matemática. Pensou no dia em que ela comprou, no mercado de sábado, um caderno de capa dura com o escudo do Atlético e disse: nome é coisa séria, filho. Escreve o seu bonito. Pensou nas cartas não enviadas, nos telefonemas prometidos e nunca feitos, nos natais com vazios sentados à mesa. A chuva virou cortina. Caio pegou o guarda-chuva, se despediu, e saiu para atravessar o quarteirão até o estacionamento. O asfalto devolvia a cidade em reflexos tortos. Dentro do carro, esperou o vidro desembaçar e deixou que a memória, teimosa, guiasse a marcha ré. Ele tinha 8 anos quando o portão de casa bateu como bate uma porta de igreja no final do culto. Álvaro saiu com a camisa social aberta no peito, uma mala marrom, um perfume que não era de ninguém da casa. Dona Teresa não chorou na hora, mas cortou a mão na louça. Caio franziu o nariz para guardar o cheiro: detergente de limão, sangue, chuva chegando. Eu volto para buscar vocês, disse Álvaro, e foi. Voltou meses depois, 2 vezes, que nem chuva fora de época, até não voltar mais. Ao invés dele, chegaram notícias de um apartamento no Funcionários, depois de viagens, depois de uma mulher que aparecia com ele nas fotos do jornal Viviane sorrindo com aqueles dentes que as revistas chamam de perfeitos. Quando Caio tinha 16 anos, apareceu uma reportagem sobre os novos empresários de Minas, e ele reconheceu o sobrenome como quem reconhece uma sentença: Martins, o mesmo que sempre soava grande demais para a boca da mãe. Compraram horários em rádio, em televisão. Patrocinaram times, hospitais, restauros. Doavam com barulho. E, de vez em quando, apareciam comissões, convites para inaugurações, lembranças de que a cidade sabe ser generosa com quem tem dinheiro e sobrenome. Caio estacionou na garagem de casa, um apartamento no Santo Agostinho com livros demais e plantas que cresciam tortas buscando luz. Antes de dormir, abriu uma caixa de madeira no armário e tirou um envelope com letras tortas.
para meu filho, abrir quando tiver coragem. Não era de Álvaro. Era de Teresa, escrita numa madrugada de febre, o ventilador batendo mole. Ele leu uma linha ao acaso. O perdão, meu filho, é faca de 2 gumes, corta a quem dá e a quem recebe. Escolha se quer sangrar por isso. Guardou de novo. O sono veio picado, costurado por cenas velhas e o rosto de um homem que, no fundo da memória, tinha uma sombra onde devia haver um pai. A manhã seguinte chegou com o céu lavado. Às 8h40, Iris já estava na agência e os editores checavam as últimas exportações. Caio colocou café no bule, como fazia quando precisava fingir que controlava o dia. Às 8h58, o interfone tocou. O motorista do Sr. Álvaro está aqui, deixa subir. 2 minutos depois, a porta de vidro abriu-se como abrem-se precedentes. Entrou primeiro o motorista, discreto, e atrás dele, Álvaro Martins. Terno cinza, cabelo penteado para trás com eloquência, um rosto que o tempo não venceu tanto quanto deveria. Trazia no pulso um relógio que custava o aluguel de 1 ano da agência nos primeiros tempos. Quando viu o filho, esboçou um sorriso de quem conhece a própria ficha corrida. Caio. O nome, dito por aquela boca, parecia uma coisa que ele já não usava. Caio estendeu a mão como quem oferece uma superfície com alarme. Bom dia. Você está bem, disse Álvaro, num tom que queria ser de surpresa boa, mas errava o alvo. Belo lugar. Criativo. Jovem, eu ainda tô pagando metade dos móveis, Caio respondeu, sem gentileza. O senhor quer café? Se tiver. Álvaro olhou ao redor, curiosidade treinada. Lembra a sala onde comecei. Pequena, mas com fome. Iris apareceu e cumprimentou com um prazer. Os funcionários fizeram de conta que não olhavam, mas olhavam pelos reflexos das telas. Caio guiou o pai até a sala de reunião, mesa de madeira, quadro branco com rabiscos e um vaso com galhos secos que a estagiária jurava serem design. Eu poderia ter pedido para você ir ao hotel, começou Álvaro, sentando-se com cuidado, como se o dinheiro tivesse deixado mais frágil. Mas aceitei vir até aqui. Você fez questão, quis que eu visse, imagino, quis. Caio sentou do outro lado. O lugar onde eu virei gente sem o senhor. Álvaro respirou. Talvez tivesse treinado discursos diante do espelho, talvez a vida tivesse dado a ele a certeza de que sempre saberia o que dizer. Eu vim pedir desculpa. Caio riu. Não foi um riso bonito. Iris, do lado de fora, fingiu coordenar uma renderização que não precisava de coordenação. O senhor acha que desculpa é uma palavra que se compra na rua? Perguntou Caio. Que se encaixa num buraco antigo e vira tampa? Não, respondeu Álvaro, com uma honestidade que, por um segundo, furou a casca. Eu acho que desculpa é um caminho comprido. E eu tenho pouco tempo para andar. Teve 40 anos, cortou o filho. O pai fechou os olhos por um instante, como quem escuta uma música ruim que se lembra de gostar. Eu não tenho justificativa que te sirva, disse. Mas talvez eu tenha explicações. Eu era jovem demais, ambicioso demais, covarde demais. Sua mãe, Teresa. O nome saiu macio, era a melhor pessoa que eu conheci. Eu a amei. Mas eu quis mais. Quis o que eu achava que era mais. Fui atrás, e quando percebi, já não sabia voltar sem demolir o pouco que tinha. O senhor não voltou porque não quis. Voltei algumas vezes. E isso era para me ensinar o quê? Que amor é visita? O silêncio entre eles ficou com gosto de metal. Álvaro puxou um envelope do paletó, colocou sobre a mesa. Tinha o brasão da Fundação Martins. Eu criei uma bolsa de estudos com o nome da sua mãe, disse, baixo. Para meninas da periferia que queiram estudar comunicação. Eu pensei que. Não usa o nome dela, Caio cortou, áspero. Não compra a memória dela com projeto social. Se quer ajudar alguém, ajuda. Mas deixa minha mãe fora da sua contabilidade. Álvaro engoliu seco. Endireitou o corpo, como quem reata um hábito. Eu mereço ouvir isso. O olhar dele correu pela sala e parou num porta-retratos improvisado. Uma foto impressa e colada na parede com fita, do primeiro job da agência, um comercial de varejo filmado no mercado do bairro. Você fez um bom trabalho aqui, eu fiz um trabalho. Bom ou não, foi com as mãos de quem aprendeu a lavar a louça e a digitar com o mesmo cuidado. Caio encostou as costas na cadeira. O senhor veio pedir perdão. Eu vim te dizer que vou contar a verdade. Álvaro levou alguns segundos para entender. Verdade? Eu tô fazendo um documentário. Sobre família, sobre a cidade, sobre as pessoas que a gente vira sem querer virar. Ele respirou. Eu vou falar de você. Do que você fez. Do que a sua ausência fez. Vou falar da caridade barulhenta que você usa para se perdoar em voz alta. Vou falar da Teresa.
Ela merece um capítulo inteiro, bonito, que apague um pouco da sombra que o Senhor deixou. Os olhos do pai, por um instante, perderam o brilho de quem sabe navegar qualquer sala. Você quer me destruir? Eu quero me libertar. Caio disse sem raiva, e isso doeu mais do que qualquer grito. Se o senhor acha que a verdade te destrói, talvez não seja a verdade o problema. Álvaro pousou as mãos na mesa, como se procurasse um objeto caído. Eu tenho outros filhos, Caio. Uma vida que... Interrompeu, como se essa justificativa já tivesse se provado inútil. Eu posso te ajudar. Posso investir na sua agência. Posso, o senhor sempre achou que tudo é moeda. Caio sorriu sem dentes. Mas nem tudo se compra. Tem coisa que só se atravessa. Lá fora, um trovão tardio lembrou que a cidade ainda tinha chuva para dar. Iris passou pela porta e anunciou, para ninguém em particular, que o cliente do hospital tinha aprovado o roteiro. Caio assentiu com a cabeça e voltou-se ao pai. Se o senhor quiser, pode falar no documentário. Eu quero te ouvir também. A minha mãe me ensinou a não fazer com a boca dos outros o que eu não aceito que façam com a minha. Mas vai ser verdade, toda. Sam Verniz. Álvaro demorou a responder. Quando falou, a voz veio menor. E o topo. O filho assentiu, como quem dá um prazo ao próprio coração. Amanhã, às 3, no estúdio de áudio. Iris te passa o endereço. Ele puxou o envelope com o brasão e devolveu. A bolsa com o nome da minha mãe. Se você quer mesmo honrar, lá, cria, mas sem publicidade. Se fizer barulho, é sua. Se fizer silêncio, pode ser dela. O pai recolheu o papel como quem recolhe um pássaro machucado. Você tem o rosto da Teresa quando fala assim. Ele se levantou. O rosto de quem sabe o próprio preço e decide não pô-lo à venda. Eu tenho o rosto de quem aprendeu a se virar, corrigiu Caio. Isso foi você quem me deu. Obrigado, de um jeito torto. Alguém riu baixinho na sala de edição, uma gargalhada que não tinha nada a ver com eles. Álvaro estendeu a mão, e desta vez, Caio apertou. O toque foi breve, seco, como um contrato sem testemunha. O pai virou-se para a porta, parou, e disse sem olhar: Eu não posso devolver o tempo. Mas posso te dar o meu nome, se quiser. Eu já tenho um, respondeu Caio. Nasci com ele e sustentei sozinho. Álvaro assentiu como quem leva uma sentença justa. Saiu. O motorista segurou a porta de vidro, e o sobrenome rico desapareceu no corredor simples da agência. Caio ficou um tempo parado, ouvindo o barulho da rua, o compressor do ar-condicionado, o café queimar no bule. Iris entrou, encostou no batente e levantou uma sobrancelha. Como foi? Foi o começo, disse Caio. E começo dói. Ela se aproximou e pousou um bloquinho na mesa. Agenda de amanhã. Às 3, entrevista com o homem que um dia foi o seu pai. Às 5, você chora. Às 6, a gente volta a trabalhar. Ele riu pela primeira vez desde a véspera. Guardou o riso no bolso, junto com a coragem. Quando sentou diante da tela, a menina do lenço colorido ainda sorria no quadro pausado. Caio deu play. A imagem andou. E, como acontece às vezes com a cidade depois da chuva, alguma coisa dentro dele pareceu mais nítida, mais lavada, ainda que doendo. No e-mail, entrou uma mensagem automática da Fundação Martins confirmando o interesse em parcerias futuras. Ele apagou sem abrir. No bolso, o celular vibrou de novo. Viviane Martins. O nome fazia sombra. Caio deixou tocar até o fim. Se havia alguém do outro lado da história, ele ouviria, mas no seu tempo, do seu jeito, sob a sua luz. Lá fora, Belo Horizonte respirava sob o cheiro de asfalto molhado e pão de queijo recém-saído do forno. Dentro, Caio respirou também. E, pela primeira vez em muitos anos, sentiu que o ar entrava inteiro. O sol da manhã seguinte iluminava Belo Horizonte com uma claridade dura, dessas que não deixam espaço para sombras. Caio acordou cedo, mas o sono tinha sido leve, picado. Passara horas relendo a carta da mãe, cada linha impregnada de amor e de advertência. As palavras dela o acompanhavam como se ainda estivesse viva, de avental na cozinha, mexendo o feijão. No estúdio, Iris já organizava os microfones para a gravação do documentário. Ela percebeu a expressão carregada de Caio e tentou aliviar. Olha, se ficar pesado demais, a gente para. Ninguém vai te obrigar a nada. Caio assentiu, mas sabia que não havia volta. Aquela seria a oportunidade de dar voz ao menino de 8 anos que nunca tinha sido ouvido. Às 3 em ponto, Álvaro chegou. O mesmo terno bem cortado, mas o rosto parecia mais cansado. Viviane, a mulher com quem ele reconstruíra a vida, ficou na recepção folheando uma revista de moda. O ambiente parecia pequeno demais para tanto passado. Dentro da cabine, Caio ajustou os fones.
Álvaro sentou diante do microfone, respirou fundo, e pela primeira vez, parecia desarmado. Pode começar quando quiser, disse Iris, atrás do vidro. Caio apertou o botão vermelho. Nome completo. Álvaro Martins. Ele é pigorreu. Empresário. Idade: 64 anos. Estado civil: casado. A palavra saiu com um peso que Caio notou. Houve uma pausa longa. Então Caio encarou o pai com firmeza. Por que você foi embora? A pergunta caiu como uma pedra no silêncio da sala. Álvaro fechou os olhos, como se precisasse encontrar coragem. Eu queria mais do que tinha. A voz era baixa. Não suportava a rotina, a conta atrasada, o medo de não dar certo. Conheci Viviane e pensei que ela fosse a porta para esse mais. Fui covarde. Escolhi o caminho mais fácil para mim, e o mais cruel para vocês. Caio sentiu um nó na garganta, mas continuou. Você sabia que a mamãe passou fome para me colocar na escola? Que eu ia vender bala no sinal depois da aula para ajudar em casa? Eu sabia. Álvaro encarou o filho com olhos marejados. E é isso que me persegue todas as noites. A gravação seguiu. Entre perguntas e respostas, a figura do empresário exemplar se despia. O homem que falava não era capa de revista, mas alguém que confessava ter trocado afeto por ambição. Quando terminou, Caio desligou o gravador. A sala parecia menor, carregada. Álvaro enxugou discretamente os olhos. Eu sei que isso não apaga nada, disse. Mas, se um dia você permitir, eu quero estar presente. Nem que seja só para ouvir. Caio guardou os equipamentos. Não prometeu nada. Mas, no fundo, sentiu que tinha dado ao passado uma forma que não o sufocava mais. Na saída, cruzou com Viviane. Ela tentou sorrir, mas a tensão era evidente. Ele falou demais? Perguntou. Ele falou o suficiente. Caio respondeu, seco. Viviane baixou os olhos, constrangida. Você não merece metade do que passou. Caio saiu para a rua. O vento da tarde soprou no rosto dele, misturando cheiros de pão de queijo e fumaça de ônibus. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu que podia respirar sem carregar o peso de alguém mais. Mas, ao virar a esquina, um jornalista se aproximou com um gravador na mão. Caio Martins? É verdade que você está produzindo um documentário sobre sua família? O coração dele disparou. A história que por tanto tempo fora um segredo começava a ganhar voz pública, e Caio sabia. Expor a verdade significaria não só libertar a si mesmo, mas também desafiar todo o império construído por Álvaro. Na manhã seguinte, o celular de Caio não parava de vibrar. Mensagens de colegas jornalistas, convites para entrevistas, pedidos de comentários. A notícia de que ele estava produzindo um documentário sobre a própria família já circulava nos portais locais. Iris entrou na sala da agência com 2 cafés e um olhar de quem já previa a tempestade. Você viu isso? Colocou o celular na mesa. Na tela, um site estampava a manchete. Filho esquecido de magnata prepara documentário explosivo. Caio respirou fundo. Eu não falei nada, mas alguém falou. Iris apertou os lábios. E não fui eu. Antes que pudessem concluir, o interfone anunciou visita. Era Viviane. Diferente da véspera, estava sem maquiagem pesada, de vestido simples, mas a postura ainda era de quem aprendeu a se mover em salões de luxo. Posso falar com você um minuto? Pediu, quase sussurrando. No escritório, ela não perdeu tempo. Caio, você não entende o que está prestes a fazer. Esse documentário não vai só expor o Álvaro, vai expor a mim, aos meus filhos, à fundação. Eu não tenho nada contra você, Viviane. A voz dele era calma, mas firme. Meu alvo não é sua família, é a verdade. Viviane respirou fundo. Eu conheci o Álvaro já casado com sua mãe. Sim, fui cúmplice. Mas também vivi meu próprio inferno. Você acha que dinheiro compra paz? Não compra. Ele passou a vida tentando encher buracos que não tinham fundo. Caio a observou em silêncio. Pela primeira vez, ela parecia frágil. Então você devia ser a primeira a querer que essa história fosse contada, não assim. Ela se levantou, segurando a bolsa contra o peito. A mídia não vai mostrar nuances, vai pintar monstros e vítimas. E você sabe que a vida não é preto e branco. Quando saiu, Caio ficou sozinho com o eco das palavras dela. Nuances. Era isso que mais doía. Sua mãe tinha sido santa e mártir, mas também mulher que um dia amou um homem errado. Seu pai fora covarde, mas ainda assim era humano. E ele, Caio, precisava transformar tudo isso em narrativa sem perder o fio da própria verdade. À noite, no barzinho perto da Praça 7, encontrou 2 amigos de infância.
Entre cervejas e risadas nervosas, um deles, Mauro, comentou: Cara, se esse filme sair, vai explodir. Mas se prepara. Metade vai te chamar de corajoso, a outra metade de ingrato. Caio olhou para a rua movimentada. Eu não quero ser herói nem vilão. Só quero ser livre. Mas, enquanto falava, sabia que a liberdade tinha preço. E, no fundo, temia que esse preço fosse maior do que podia pagar. No dia seguinte, ao chegar à agência, encontrou Álvaro sentado na recepção. Sem motorista, sem terno caro, apenas uma pasta de couro nos joelhos. Precisamos conversar, disse ele, com voz grave. Caio sentiu o estômago se contrair. Algo no olhar do pai mostrava que a guerra tinha apenas começado. O ar da agência parecia mais pesado do que nunca. Caio pediu que os funcionários saíssem mais cedo para o almoço. Ficaram apenas ele, Íris atrás do vidro e Álvaro, sentado com a pasta de couro no colo. O que você quer? Caio perguntou. Seco. Álvaro respirou fundo. Eu vim pedir que você não publique esse documentário. Caio cruzou os braços. Já esperava por isso. Vai oferecer dinheiro? Não só. Álvaro abriu a pasta e tirou alguns papéis. Aqui estão contratos, processos, documentos da fundação. Há coisas que, se vierem à tona, podem destruir carreiras, empregos, vidas. Não apenas a minha. Caio folheou rapidamente. Eram relatórios de doações, planilhas de investimentos, convênios com políticos. O tipo de material que poderia explodir em escândalo. Você acha que eu vou me intimidar? Caio ergueu os olhos. Isso só mostra o quanto você tem medo. Álvaro apoiou as mãos na mesa. Eu tenho medo, sim. Mas não de perder dinheiro. Tenho medo de perder a única chance de me aproximar de você. Caio engoliu seco, mas não deixou transparecer. A única chance que você tinha era quando eu tinha 8 anos. Quando a mamãe estava sozinha, trocando dia por noite. Agora é tarde. O silêncio se alongou. Álvaro baixou a cabeça, como se tivesse levado um soco. Depois, com voz embargada, disse: Você acha que me odeia. Mas, no fundo, odeia a si mesmo por ainda querer ouvir o meu filho da minha boca. As palavras atingiram Caio em cheio. Ele se levantou de repente, andando de um lado para o outro. Não fala como se me conhecesse. Você não sabe nada sobre mim, eu sei o suficiente. Álvaro manteve o tom baixo. Sei que você herdou a coragem da sua mãe, mas também a minha teimosia. E sei que, se publicar esse documentário só para me punir, vai carregar o peso do ódio pelo resto da vida. Caio parou, encarando-o. E se eu publicar para libertar a mim mesmo? Álvaro abriu um sorriso triste. Então que seja. Mas pelo menos me permita participar. Quero contar com a minha voz, não com a sua versão. A frase ecoou. Caio sentiu uma pontada estranha, raiva e alívio misturados. Ele não queria dar ao pai espaço, mas negar seria repetir o mesmo erro, calar alguém. Íris entrou devagar na sala, segurando 2 cafés. Acho que a decisão não precisa ser agora, disse, tentando suavizar. Mas Caio sabia que a decisão já tinha sido tomada, mesmo que não tivesse coragem de dizer, lá em voz alta. O documentário iria ao ar. Com ou sem a aprovação do pai. Álvaro guardou os papéis, levantou-se e colocou a mão no ombro do filho. O gesto foi breve, mas intenso. Seja qual for sua escolha, Caio, eu vou assistir. Nem que seja para me ver cair. Quando ele saiu, Caio afundou na cadeira. A pasta de couro ainda estava ali, esquecida de propósito. Dentro, mais do que números, havia prova de que a verdade era maior do que ele imaginava, e Caio percebeu. Não estava apenas diante de uma história de abandono, mas de um império de mentiras prestes a ruir. A pasta de couro esquecida sobre a mesa parecia pulsar. Caio abriu devagar, como quem mexe numa ferida. Entre relatórios da fundação, encontrou contratos de doações para campanhas eleitorais, recibos de empresas fantasmas e até mensagens impressas, trocas de e-mails com políticos de Brasília. Íris entrou silenciosa, mas arregalou os olhos ao ver a pilha de documentos. Meu Deus, Caio! Isso aqui é dinamite. Ele esfregou as têmporas. Agora entendo por que ele tem tanto medo do documentário. Não é só sobre mim. É sobre tudo que ele construiu. Íris folheou um dossiê. Tem provas de lavagem de dinheiro aqui. Se isso for parar na imprensa, não é só o Álvaro que cai. É meio mundo. Caio fechou os olhos. A imagem da mãe surgiu clara. Dona Teresa, de avental, lavando roupas no tanque, sorrindo mesmo cansada. Ela nunca pediu riqueza, apenas dignidade. O que ele faria agora? Naquela noite, em casa, Caio ligou a câmera sozinho e começou a gravar um depoimento cru, sem roteiro.
Eu cresci sem pai. Cresci com a ausência como companhia. Agora ele voltou, trazendo desculpas e uma pasta cheia de pecados. Pergunto a mim mesmo: devo contar tudo e incendiar a cidade, ou contar só a minha verdade? Ele fez uma pausa longa, respirou. Talvez a resposta esteja em não deixar mais ninguém calar a minha voz. Horas depois, bateu à porta. Era Álvaro, sem motorista, sem terno, com o rosto cansado. Eu sabia que tinha esquecido a pasta aqui. A voz dele era baixa. Mas agora vejo que foi de propósito. Caio não respondeu. O pai entrou, olhou em volta como quem visita um museu íntimo. Eu não vim te ameaçar. Vim te pedir uma coisa: se decidir expor, não me poupe. Mas pensa nos inocentes que vão cair junto. Inocentes? Caio riu amargo. Quantas famílias como a minha sofreram para você ficar rico? Quantas Terezas tiveram de criar filhos sozinhas porque homens como você correram atrás do mais? Álvaro não conseguiu sustentar o olhar. Sentou-se no sofá, passando as mãos pelo rosto. Você tem razão. Eu fiz escolhas que me condenaram. Mas, Caio, eu já estou velho. Você ainda é jovem. Se usar esse material errado, vai ser engolido. Caio sentiu um arrepio. Pela primeira vez, percebeu que o pai não falava apenas como réu, mas como quem sabia o poder daqueles nomes nos papéis. Íris ligou, urgente. Acabei de receber uma ligação anônima. Alguém sabe que você está com os documentos. Te aconselho a se cuidar. Caio olhou para a pasta, depois para o pai. Álvaro parecia menor, mais frágil. O peso da decisão agora não era apenas pessoal, era político, era social, era perigoso, e ele percebeu que a verdade poderia libertar-lo, ou destruir-lo. No dia seguinte, Caio percebeu que a vida já não lhe pertencia apenas. Logo cedo, 2 viaturas estavam estacionadas na esquina da agência. Policiais conversavam com ar distraído, mas a presença era intimidadora. Íris entrou apressada. Estão tentando mandar recado. Não duvido que seja gente ligada ao Álvaro ou aos políticos dos papéis. Caio tentou manter a calma. Eu não roubei nada. Só estou contando a minha história. Mas eles não querem só a sua história. Querem silenciar qualquer coisa que os atinja, respondeu ela, quase em sussurro. À tarde, jornalistas cercaram a porta. Um deles gritou: Caio, é verdade que você está com documentos que podem incriminar empresários e políticos? Ele não respondeu, mas sabia. O rumor já tinha se espalhado. À noite, recebeu uma ligação anônima. A voz masculina, fria. Se você ama sua mãe morta, respeite a memória dela. Enterre essa história, ou vai se arrepender. O silêncio após a ameaça foi pior do que o próprio aviso. Caio ficou horas olhando para a caixa onde guardava o envelope da mãe. As palavras dela ecoavam. O perdão é faca de 2 gumes. Escolha se quer sangrar por isso. Álvaro apareceu mais tarde, sem aviso. Não estava de terno, mas de camisa comum, o rosto marcado pela exaustão. Eu não mandei ameaça nenhuma, Caio. Mas não posso garantir que outros não tentem calar você. Você criou esse mundo, pai. Agora eu que tenho que carregar o peso. Caio rebateu. Álvaro sentou-se no sofá, encarando o filho. Eu errei. Mas, se você expuser tudo de uma vez, vai se tornar alvo. Eles não perdoam. Você não conhece a violência que ronda esse tipo de poder, Caio respondeu com firmeza. Eu conheço outra violência. A de crescer sem pai, sem apoio, vendo minha mãe lutar sozinha. Essa já me marcou. O pai fechou os olhos, derrotado. Eu não tenho como me defender. Mas você ainda tem escolha. Íris entrou na sala, com expressão grave. Acabaram de mandar e-mail anônimo para a agência. Fotos suas, fotos minhas, ameaças. Eles querem te assustar. Caio respirou fundo. O medo era real, mas o desejo de falar também. Então vou falar. A voz saiu trêmula, mas decidida. Não só sobre mim. Sobre tudo. Álvaro o encarou, a voz falhando. Se fizer isso, eu caio. Mas você também corre risco. Caio sentiu um peso imenso, mas já não via volta. Ele havia transformado sua dor em um grito, e agora esse grito ecoava além dele. O relógio da parede marcava quase meia-noite quando decidiu. No dia seguinte, gravaria a versão final do documentário. Com ou sem o consentimento do pai. E, no fundo, sabia que ao apertar o publicar, não haveria caminho de retorno. Na manhã seguinte, o estúdio da agência parecia um quartel. Íris corria de um lado para o outro, ajustando iluminação, revisando arquivos. Caio, sentado diante da tela, assistia aos cortes finais do documentário. Cada palavra dita pelo pai,
cada pausa carregada de arrependimento, misturava-se com imagens de sua infância, fotos da mãe, gravações da casa antiga onde crescera. Está pronto? Iris perguntou, apoiando-se na cadeira dele. Pronto nunca vai estar, respondeu Caio. Mas está inteiro. Do lado de fora, a imprensa já se aglomerava. A notícia de que o documentário seria lançado online às 20 corria nas redes sociais. Hashtags como Verdade do Filho e Fundação Martins já estavam nos trending topics. Às 15, Álvaro apareceu. Não trazia terno, nem motorista. Apenas um envelope nas mãos. Eu sei que não posso impedir, disse, ao entrar. Mas trouxe isso. Dentro do envelope havia uma carta escrita à mão. O tom era íntimo, sincero. Caio, não espero perdão. Só quero que saiba que, apesar de todos os meus erros, pensei em você todos os dias. O dinheiro nunca preencheu o vazio que deixei. Se este for meu fim público, que seja, mas que você, pelo menos, encontre paz. Caio leu em silêncio. O coração pesava, mas a decisão não mudava. Pai, não é sobre acabar com você. É sobre acabar com o silêncio. Álvaro assentiu, resignado. Então faça. Mas saiba que, quando apertar o botão, não vai destruir só a mim. Vai abrir rachaduras em muita gente poderosa. O tempo passou rápido. Às 19h30, Caio e Iris estavam diante da tela do computador. O arquivo carregado na plataforma, pronto para ser publicado. O chat ao vivo já fervia, milhares de pessoas esperando. Do lado de fora, a rua estava lotada. Jornalistas, curiosos, câmeras. Era como se toda a cidade tivesse decidido assistir ao desfecho da história. Às 19h59, o relógio marcava o último minuto de silêncio. Caio fechou os olhos, lembrando-se da mãe, da risada dela, das noites em que ela dizia: "Nome é coisa séria, filho, use o seu com orgulho." Quando abriu os olhos, viu a barra de publicar diante dele. Álvaro, parado ao fundo, parecia um homem à beira do abismo. Caio olhou para Iris. Ela assentiu. Chegou a hora. Ele moveu o cursor sobre o botão. A respiração prendeu no peito. O dedo quase tocou a tela. E, nesse instante, o telefone da agência tocou, estridente. Iris atendeu e empalideceu. Caio. É a Polícia Federal. Eles sabem do documentário. Estão vindo para cá. O silêncio se tornou ensurdecedor. O clique do mouse ainda não havia sido feito. E Caio entendeu. A verdadeira decisão não era apenas publicar ou não, mas escolher se estava disposto a enfrentar tudo o que viria depois. As sirenes começaram a soar ao longe, aumentando de volume até que as luzes vermelhas refletissem nas janelas da agência. Iris olhou para Caio com pânico contido. Eles estão vindo. Se levar esses documentos, vão te acusar de tudo. Caio encarou a tela. O botão publicar brilhava como um convite e uma ameaça. Álvaro, ao fundo, parecia menor do que nunca, as mãos trêmulas segurando a carta que havia escrito. Filho, a voz dele falhou. Se fizer isso, não tem volta. Caio respirou fundo. Pela primeira vez, não respondeu de imediato. O coração batia acelerado, mas a lembrança da mãe voltou clara como um raio. Ela rindo na cozinha, mesmo exausta, dizendo que a verdade podia doer, mas sempre iluminava. Ele moveu o mouse. O clique ecoou no silêncio da sala. O documentário estava no ar. Quase ao mesmo tempo, as portas da agência foram abertas com força. Agentes federais entraram, exigindo computadores, pastas, tudo. Iris levantou-se para argumentar, mas Caio ergueu a mão. Não adianta. Já está público. Já não me pertence. Os policiais olharam entre si. Um deles murmurou: "É tarde demais." Está em todos os canais. Lá fora, celulares vibravam com notificações, transmissões ao vivo. O Brasil inteiro começava a assistir a história de um menino abandonado, de uma mãe guerreira e de um pai que tentou comprar o silêncio com fortuna. Álvaro afundou na cadeira, lágrimas correndo pelo rosto. Você conseguiu. Me destruiu. Caio se aproximou, a voz firme, mas sem ódio. Eu não te destruí. Só tirei a máscara. O resto, você fez sozinho. O burburinho na rua crescia. Gritos, aplausos, câmeras. Iris segurou o ombro de Caio. Agora você é livre. Ele respirou fundo, sentindo um peso imenso sair das costas. Livre, e pronto para o que vier. A noite caiu sobre Belo Horizonte. Enquanto o país discutia, julgava, aplaudia ou criticava, Caio olhou para o céu e, pela primeira vez em muitos anos, sentiu que podia andar sem carregar a sombra de ninguém. A herança que escolhera não era dinheiro, nem vingança. Era a verdade. E assim termina a história de A Dívida do Sangue.
Um filho abandonado encontrou forças não apenas para encarar o pai que o deixou, mas também para expor a rede de mentiras que sustentavam o império. Álvaro perdeu prestígio, mas ganhou a chance de olhar nos olhos do próprio erro. Caio perdeu o medo, mas ganhou liberdade. Porque, no fim, não existe fortuna que compre a verdade e não há silêncio que dure para sempre.